Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Padre. Aleluia. Glória a Deus. Você que está na internet, curta, comenta, compartilha. Passa para uma pessoa que precisa dessa palavra, que precisa de um renovo de Deus, que precisa da cura do Senhor. Muito obrigado por estar participando conosco, assistindo esse vídeo. Que Deus possa falar do seu coração em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 6. Efésios 6. Aleluia. Hoje nós vamos com o tema Táticas de Guerra, parte 2. Táticas de Guerra, parte 2. Nós tínhamos ministrado a primeira parte e agora nós vamos para a segunda parte do Táticas de Guerra. Vamos aprender um pouco mais com a palavra, vamos continuar nos fortalecendo com a palavra, porque somente através da palavra de Deus que nós podemos vencer as batalhas, as guerras espirituais. Efésios capítulo 6, versículo 12, vai nos falar assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós aprendemos aqui, querido, tema de hoje, Táticas de Guerra, parte 2, dando continuidade nessa palavra que nós estamos aqui ministrando, falando sobre tática de guerra. Outra coisa interessante, querido, quando fala de tática de guerra, quando alguém entra num campo de batalha, é necessário aquele que vai guerrear, ele conhecer o campo do inimigo. Como nós vemos lá em Josué, quando Josué está prestes de entrar em Jericó, o que ele faz? Ele manda os espias para sondar, espiar a terra, para saber como era Jericó, para saber como era aquela cidade. Então assim é a tática de guerra. Porque nós precisamos estudar, aprender acerca da tática de guerra, para que quando nós estivermos na guerra, nós sabemos nos comportar diante do nosso inimigo. E esse versículo que temos aqui, ele fala justamente isso. Vai ser a parte 3, nós vamos expulsar depois, na próxima semana que eu ministrar, a parte 3. Mas hoje eu quero só introduzir com Efésios, depois vou para outros versículos. Mas aqui em Efésios 12, 6:12, ele está dizendo: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, a luta não é contra pessoas. A luta é onde então, pastor? Mas sim, então o Senhor está explicando aqui, ó, a luta não é contra a carne e o sangue. A luta não é contra o ser humano, que tem carne, que tem sangue, contra o homem. Não é. Mas sim, está dizendo, então a luta é, mas sim contra principados, hierarquias de demônios que nós lutamos, contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui ele classificou pelo menos 4 tipos de demônios diferentes. Então, para você entender como a guerra, ela realmente é forte. Por dentro do quarto, hierarquias de demônios vão enfrentar diferentes no meio da batalha. Depois ele conclui dizendo, para evidenciar e concluir que a batalha é espiritual nos lugares celestiais, ou seja, espiritual. Então a batalha maior é aonde nós não estamos vendo. A batalha não é a pessoa que aparece e nos afronta. Essa é só um enviado. Antes dele já veio o Espírito para contra nós. Então a batalha é no mundo espiritual, é onde nós não enxergamos. É igual aquele filme antigo, dou a dica de novo para quem não assistiu, Inimigos Invisíveis. O rapaz coloca o óculos, quando ele coloca o óculos ele começa a ver o mundo espiritual. Então é uma ilustração, um filme evangélico, Inimigos Invisíveis. Você acha no YouTube, tem 30 minutos, mas é bem interessante.
nesse campo de batalha. Então, nós temos que entender que essa luta é no campo espiritual. Então, nós temos que buscar do entendimento do Espírito para vencer essas batalhas que enfrentamos ela todos os dias. Todos os dias, quando nós levantamos, abrimos nossos olhos, independente de nós colocarmos o pé direito ou esquerdo no chão, nós temos que entender, já fazer uma oração e falar: Deus, me prepara para esse dia de batalha, mas também com certeza da vitória. Por quê? Porque a batalha é inevitável, o inimigo vai vir contra nós, mas o que nós temos que ficar tranquilos e confiantes, saber que o nosso general é Cristo. Aleluia. Aquele que luta por nós é mais poderoso, porém, ele é poderoso, mas ele vai fazer assim: filhos, então, essas são as armas que eu dou para vocês, e agora vocês têm que utilizar essas armas no campo de batalha. Porque se eu vou para um campo de batalha e eu não quiser usar a arma, eu vou morrer no campo. A não ser que seja igual aquele filme lá, baseado nos fatos reais, né? Até o Último Homem. Aí Deus tinha um propósito, ele era um servo de Deus, daí ele foi para socorrer, porque ele era um médico, então ele não ia usar a arma porque ele era um médico, né? Então ele foi socorrer as pessoas no campo de batalha. Mas ao contrário, tem que estar armado para vencer a guerra, para atingir o inimigo, destruir o inimigo. E eu quero colocar aqui mais algumas armas de guerra que nós devemos usar no nosso dia a dia. Mateus 18, 22. Mateus 18, 22. Vou falar 4 armas de guerra nessa noite aqui, para nós vencermos as batalhas espirituais. Disse-lhe, Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus falando com Pedro aqui, Pedro perguntando para Jesus: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Pedro, achando que ele era o João Plástico do pacote, ex-pescador de peixe, agora pescador de homem, estava fazendo um curso de teologia profundo, porém ele ainda não tinha se formado, ele estava nos primeiros passos de teologia com o mestre Rabino Jesus, mas ele já estava se achando que ele estava bambambam. Então ele lembrou que no Velho Testamento falava que você devia perdoar até 7 vezes. Depois de 7 vezes você não precisava perdoar mais, era o Velho Testamento. Então ele quis dar um teólogo com o Rabino Jesus, com o mestre de teologia. Aí Jesus olha para ele e fala, conjecturando com as minhas palavras, dizendo: Pedro, você até que está aprendendo bem a teologia, viu? Você até que está lembrando bem do que foi falado no Velho Testamento, no Antigo Testamento, melhor que Velho, Antigo. Mas você está de frente, Pedro, com aquele que é o Novo Testamento, aquele que é a graça liberada, encarnada, Pedro. Pedro, eu não te digo 7, Pedro, mas eu te digo 70 vezes 7, Pedro. Primeira arma de guerra, das táticas de guerra de hoje: perdão. Jesus fala para Pedro: não, Pedro, não é para liberar 7, perdoar 7, é 70 vezes 7. Quando você pega lá no Evangelho de Lucas, lá fala que isso é por dia. Impossível alguém ser tão ruim para errar com você 70 vezes no dia. Ou melhor, 70 não, 490, 70 vezes 7, 490, se não fala a memória. Então o que Jesus está querendo dizer ali? Ninguém vai errar com você 490 vezes no dia. O que Jesus está querendo dizer ali? Que nós temos que perdoar sempre. E uma das armas que o inimigo usa contra nós é querer sujar o nosso coração. O nosso coração também é um campo de batalha. Então, nós temos sempre que estar sondando o nosso coração e liberando. Aqueles que o inimigo muitas das vezes quer aprisionar o meu coração, eu tenho que falar: Pai, libera. Eu não aceito essa pessoa. Eu não vou ficar carregando esse fardo para cima de mim, não. Porque você sabe que uma das ilustrações da falta de perdão, quando eu não perdoo uma pessoa, a pessoa fala: eu não quero ver nem pintada de ouro. Mas todo dia aquela pessoa está grudada com ela, porque não tira da cabeça. Tem uma ilustração que fala que quando você não perdoa, é como se você andasse com aquela pessoa morta, grudada nas suas costas, fedendo sobre você. Agora, quando você perdoa, é como se tirasse aquela pessoa, declarasse vida sobre ela e
e libera ela. Mas na verdade você não está liberando só ela, você está liberando você mesmo. Porque aquele peso nojento, podre, que estava sobre as suas costas, ou até mesmo dentro do seu, do nosso, do meu coração, ele sai. Então, liberar o perdão, tanto a nós mesmos, quanto aos outros. Por quê? Porque muitas das vezes é mais fácil liberar perdão por de fora do que por de dentro. Por de fora, nós podemos colocar em dois aspectos. Por de fora, pessoas que nós não relacionamos tão perto, e no de dentro, pessoas que nós relacionamos mais perto, família, igreja, âmbito da sociedade que você vive ali mais perto. Mas eu quero falar além disso. Às vezes é mais fácil liberar o perdão para o de fora do que o de dentro, no sentido de liberar perdão para nós mesmos. Por quê, pastor? Como nós dizemos aqui já no culto, nós somos seres humanos e nós somos fadados a errar. Nós podemos errar. Deus não falou para nós sermos perfeitos. Ele disse para um dos seus servos, e quando ele errou, o Senhor falou: vai para ninguém. Ele falou: ser perfeito. E mesmo assim o servo errou, ele não falou mais para ninguém. Então Deus não quer perfeição, Deus quer dedicação, Deus quer esforço. Então nós temos que aprender a perdoar nós mesmos quando nós erramos. E falar: Deus, eu errei, mas eu estou aqui, Senhor, lutando para estar na tua presença. Eu falei nesse ponto, eu errei nessa área, mas renova minhas forças, me põe de pé de novo e eu vou continuar lutando. Não importa se eu errei uma, duas na reprova, não importa se de repente na minha atitude ali eu falei: poxa, eu podia ter falado aquilo, eu falei, mas eu vou falar mais. Se me perdoa e eu continuo firme. Então nós temos que perdoar nós mesmos, porque muitas das vezes a pessoa vive uma vida travada no mundo do espírito, e o inimigo está conseguindo tomar terreno e vencer as batalhas da vida dela. Por quê? Porque ela mesma não se perdoa. Então, uma das armas de guerras espirituais no reino celestial, no reino espiritual, é o perdão. O perdão é uma arma poderosa que você consegue vencer o inimigo. Você vê essas pessoas que às vezes você vai conversar com elas, está na sarjeta, esse tempo frio, está lá na praça, e se começa a conversar, evangelizar, logo ela vai falar mal de alguém, logo ela vai falar de alguém que pisou no carro dela, que alguém fez o mal. A falta de perdão. Então, uma das armas que nós temos que ter para vencer na nossa vida é o perdão, é sempre estar liberando o perdão. Por quê? É uma arma que quebra o ciclo de amargura e ressentimento, abrindo caminho para a cura e a reconciliação. Então, quando eu perdoo, eu estou falando: Senhor, eu estou armado. Eu estou armado no sentido de perdoar. Não é que eu estou armado assim, verdade, eu estou armado. Você fala um lado, o que é? O que foi? O senhor está armado. Não, mas o nosso armamento é liberando o perdão. Eu sou bem, não sei o que é isso aqui. Tranquilo. Você pode até de repente levantar a voz com a pessoa agora. Se a pessoa voltar depois, não te chamo para Jesus, meu querido. Deus abençoe, estamos juntos. Nós temos que ser liberadores de perdão, liberadores de oportunidade para relacionamentos com aqueles que necessitam da misericórdia de Deus. Agora, liberar perdão também, o Espírito Santo está me trazendo aqui, queridos. Muitas vezes é liberar perdão, não é que você fala assim: é aquele na dele e na minha. Mas também nós temos que analisar. Tem certo tipo de pessoa que você tem que perdoar e falar: vai em paz, em nome de Jesus. E infelizmente não dá para você ter um relacionamento, porque são pessoas que, se voltar para o relacionamento, é pessoas que são aproveitadoras, pessoas que de alguma forma ela só quer usufruir da sua companhia ou do que você tem, mas não quer ter uma amizade verdadeira. Então o que você faz? Você perdoa, mas você se blinda com a cicatriz do sangue do Cordeiro, sem mágoa, sem angústia. Fala: está perdoado, mas eu estou vacinado, não vou viver
liberando perdão, porque tem aquela questão que o Espírito Santo trazendo aqui, ó, que muitas pessoas, infelizmente, são aproveitadoras. Ah, não, aquela é cristão, então aquele eu posso aprontar, aquele eu aprontar, aquele ele tem que me perdoar. Perdoar sim, mas ser bobo não. Então aquela frase que a gente fala, eu sou cristão, mas não sou trouxa. Então perdoei, detectei, pediu para Deus, Senhor, me dá um discernimento. Aí eu vejo que aquela pessoa, ela é aproveitadora, opa, então está perdoado, está abençoado, mas segue seu caminho. De mim não vai se aproveitar mais. Então vamos usar dessa ferramenta para vencer, mas saber utilizar ela na dosagem correta. Porque tem gente que perdoa tanto que se torna escravo de perdoar as pessoas. Aí eu estou lá no trabalhando, para aprontar, que você perdoa. Jesus, que foi o perdoador dos perdoadores, que morreu na cruz do Calvário, falando o quê? Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que faz. Mas quando ele chegou na casa do Senhor e estava paterno, ele perdoou a Zorrague, esse que bater nas costas dele. Ele falou, não, peraí, antes de bater na minha, eu vou quebrar essa mesa que está cobrando aqui, ó, fazendo na casa do meu pai, casa de compras, ele está fazendo de casa de oração. Então, é o equilíbrio de Deus. Senhor, me ajuda a ter sabedoria para perdoar ao de fora, perdoar o de dentro, que é a mim mesmo, perdoar a minha família, mas andar com sabedoria e estabilidade. Sabe o que significa isso também, queridos? Deus trabalha forte com cura, nem foi quanto ponto aí. Eu poder ter maturidade espiritual para saber conviver com as pessoas e medir a distância que eu posso viver com elas. Tem pessoas que eu posso ter uma aproximação maior, porque eu aprendi que aquela pessoa, ela tem um coração aquebrantado, um coração perdoador, um coração que erra, mas depois quer acertar. Então, vamos ter esse equilíbrio, vivendo uma vida de perdão, mas não permitindo ser aproveitado nessa área. É uma ferramenta, é uma arma, então eu tenho que saber usar. Às vezes eu tenho que utilizá-la para mais, e outras vezes eu tenho que utilizá-la para menos. Ainda em Mateus 5,5, outra arma para nós vencermos as guerras da vida. Uma das ferramentas, a primeira foi perdão, tenho que perdoar as pessoas. Quando eu perdoo as pessoas, eu não permito que o sentimento da mágoa fique impregnado no meu coração, impedindo de eu avançar e seguir o caminho que Deus tem preparado para mim. Segunda arma da tática de guerra é, vamos ler o versículo. Eu vou ler nessa, depois vou ler na minha caminho. Eu peguei a nova tradução do Guardias de hoje. Na tradução que nós temos aqui, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Na NTLH, a nova tradução do Guardias de hoje, vai dizer: felizes são as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. E também significa, esses humildes é manso. Então esse ponto é humildade. Outra arma de guerra é a humildade. Muitas pessoas nessa vida, elas se dão mal porque são orgulhosas. Eu vejo aquela pessoa que sempre ela quer ser a última bolacha do pacote, ela sempre quer ter a última palavra, ela sempre conhece, né? Aí, ela sempre é a que sempre fala mais. Ela quer que você fale e você a ouça, mas a hora que você começa a falar, a pessoa tira as costas e deixa você falar. Não tem humildade. E a Bíblia fala acerca da humildade, acerca daquele que não tem humildade, que é soberbo, que leva a pessoa à ruína. Então nós, como cristãos, temos que ter humildade. Temos que aprender a ser humilde com as pessoas. Temos que saber estender as mãos, porque muitas das vezes a pessoa fala, mas aquele é cristão, mas eu não vejo humildade nenhuma naquela pessoa. Aquela pessoa fala que é cristão, mas é arrogante. Você tem que entrar na loja lá, que é até triste, um pastor conhecido nosso, nós todos quase, foi na loja lá, comprar o celular, essa moça nem está mais lá. E daí
A moça bem linda, quando eu cheguei, você viu esse rapaz aí? Falou, qual? Foi esse aí, foi aí agora? Você é pastor aí, tá? Não tem teologia, uma benção. Esse aí, Deus se livre como ignorante, grosso, me tratou mal para arrebentar. Falei, sério? Falou, é? Cadê o testemunho? De certo, pastor ainda. O povo já quase não gosta de falar, né? E ainda arrogante. Então, quer dizer, já dá plano para manga. Vai dar motivo? Já dá motivo. Então, a importância de nos analisar, ter humildade, saber estender a mão, saber ajudar, saber se preocupar com as pessoas. A humildade nos protege da arrogância e do orgulho, que são armas do inimigo para nos afastar de Deus. No lugar da pessoa ter uma arma para atacar o inimigo, ela acaba tendo uma arma para atacar ela mesma. O inimigo fala, esse aqui eu nem preciso fazer muita coisa, eu deixo que ele mesmo se mata. É como se a pessoa tivesse uma arma e não soubesse usar, não passe para ela e atirasse nela mesmo. Então, a humildade é a forma de nós evidenciarmos o nosso caráter de Cristo. O nosso Deus foi humilde, se humilhou até a morte em morte de cruz, lavou os pés dos seus discípulos. Qual? Os reis, imperadores desse século, desse mundo da história que nós vimos, tendo característica dessa. Então ele sempre mostrou a importância da humildade. Quando ele entra em Jerusalém, montado numa jumenta, montado ali, uns falam, mas por que ele não veio montado num leão? Por que ele veio montado num cavalo, aqueles manga larga? Ele podia ter vindo. Se ele é o mesmo, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na arca de Noé, através do Espírito de Deus, todos os animais não foram para dentro da arca. Jesus podia fazer assim, ó, leão, venha cá. Até porque ele ressuscitado seria o leão da tribo de Judá. Só que ele não podia negar a si mesmo, porque agora ele não veio como leão, ele veio como cordeiro. Então, já que o cordeiro não dava para montar, porque o cordeiro representava ele mesmo, então na verdade o jumentinho que ele entra montado, mostrando a humildade, representava, agora eu estou vendo humilde, manso, como um cordeiro que é levado ao matador. Aí muita gente também fala assim, não, ainda nesse ponto do perdão também, parecido, né? Esse é crente, esse é humilde, eu posso pisar em cima. Aí entra no mesmo ponto também, no outro extremo. Seja humilde, não seja tonto. Não é porque eu sou humilde, porque o cristão, eu não coloquei esse ponto aqui, mas já podemos usar também, pode colocar um ponto extra aí. Ao mesmo tempo que o crente ele é humilde, o crente também é cheio de autoridade. Então quando Deus quer nos usar na humildade, Ele vai nos usar na humildade. Mas quando Ele quer também nos usar na autoridade, Ele vai nos usar na autoridade. Então, nesses últimos dias, nós temos que ser humildes, sim, mas também temos que ter autoridade, ousadia, para não deixar que o Evangelho seja confrontado por pessoas que querem humilhar, querem debochar, querem tirar a nossa fé. Não, eu sou humilde, eu quero estender a mão, eu quero ajudar, eu quero fazer o meu máximo, mas aprenda também a respeitar quem eu sou. Aquela frase circular que fala, né? Como é que é mesmo? A sua razão começa. Termina quando a minha começa. A sua razão termina quando a minha começa, né? Então, eu sou humilde, mas não é porque eu sou humilde que eu vou deixar que a pessoa me humilhe. Quero ser humilde, quero ajudar a própria pessoa, até porque eu sou humilde, eu estou falando aqui no sentido, porque tem aquele significado. Quem é humilde não fala que é. É, verdade. O humilde tem que as pessoas falar que ele é. Mas tem pessoas que chegam só, viu? Eu sou uma pessoa humilde. Ele já mostrou que não é. Então eu estou falando aqui no sentido da palavra, né? Expressão, eu sou humilde dizendo para nós todos. Então nós temos que buscar lutar a humildade e que as pessoas enxerguem a humildade em nós. Você é humilde? Deixa eu ver nós fazer. Você é humilde?
Veja a minha vida e você vai saber, não preciso te falar. Fale você. Vive um dia junto comigo. Vive alguns anos convivendo no meu dia a dia, seja trabalho, igreja, ou no bairro, na cidade. Depois você vai me dizer se eu sou humilde ou não. Não cabe a mim dizer se eu sou humilde, cabe a você. Agora cabe a você também ser sincero aos seus olhos, porque como a Bíblia também fala, aquele que os olhos é luz, tudo é luz. Agora aquele que os olhos é treva, tudo vai ser treva. Porque a questão da humildade entra naquele ponto também que nós somos cristãos. Se acerta 9,8 com a pessoa. Aí se você errar 0,0,2, aí, tá vendo só? Ah lá, é crente. Então não é assim. Como nós dizemos aqui, somos cristãos, não somos perfeitos. Quando nós somos perfeitos, nós vamos para a glória. Igual Enoque. Alcançou a perfeição, andou tão perto de Deus, que Deus trouxe para si, levou para si. Então, pedimos para Deus, possamos pedir para Deus: Senhor, me ajuda a ter o equilíbrio de perdoar sempre, de ser humilde sempre, mas não permitir também que as pessoas aproveitem do meu perdão e da minha humildade. Eu quero usar dessas armas de guerra para ir em favor do teu reino das pessoas, mas não quero também que as pessoas utilizem dessa arma de forma que possa querer me manipular. Amém? A humildade nos protege da arrogância, já falei, né? Do orgulho, que são armas do inimigo para nos afastar de Deus. Então, não vamos permitir que a falta de humildade possa querer entrar no nosso coração. Esse é muito bom, é o que nós precisamos ver nesses últimos dias. Romanos 12:12. Nesses últimos dias, nós estamos precisando muito dessa arma de guerra, que o inimigo muitas das vezes tem tirado de muitas pessoas. Infelizmente, muitas das vezes tem tirado até de pessoas da igreja. A pessoa está na igreja, a pessoa está na casa do Senhor, mas a pessoa não tem a terceira arma no dia de hoje, que é a esperança. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Mesma tradução da Bíblia. Então, queridos, nós cristãos temos que ter esperança. Amém. Nós temos que acreditar que dias melhores virão. Por mais que agora está uma crise, mas eu estou em Cristo. Aleluia. Por mais que está um governo aí, um ladrão no governo, mas nós profetizamos que o governo do justo vai voltar de alguma forma. E se não voltar aqui nessa terra, nós encontraremos o governo do justo eterno lá no céu. Amém. Então, alegrai-vos da esperança. Então, ou seja, aqui dá uma pregação sobre esse versículo, vamos expulsar rapidinho aí. Alegrai-vos na esperança, isso quer dizer que se você tiver esperança, automaticamente o teu espírito vai se alegrar. Você não vai viver angustiado, triste, desanimado. Você vai ter alegria, porque a Bíblia também fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se eu tenho alegria, eu tenho a força do Senhor. E se eu tenho a força do Senhor, isso me traz esperança. Eu vou olhar para as coisas e vou acreditar que de alguma forma vai dar certo. Já viu aquela frase? Fica tranquilo, no final dá tudo certo. Amém. Se não deu certo ainda, porque não é o final. Principalmente para nós que somos cristãos, porque nós sabemos que o nosso final é onde? É na glória, é no céu, é na eternidade. Então essa frase cabe bem a nós. Fique tranquilo, no final dá tudo certo. Como você pode saber? Porque eu sei que no final é o céu. Aleluia. Alegrai na esperança, sede paciente na tribulação. Talvez venha uma tribulação sobre a nossa vida. Pedir para Deus, me dá paciência, me dá sabedoria, me ajuda a descansar no Senhor, né? Às vezes nossa tribulação, que às vezes você está na esperança, mas não é a sua esperança que pega aquela pessoa pelo cogó, né? Aí você fala: não, Senhor, essa esperança eu não quero não, me dá paciência. Aí quando nós temos paciência na tribulação, Deus fala: então persevera na oração. Olha a revelação bem agora. Aqui é uma regra de trás para frente. Como assim, pastor? Vamos glória lá. Táticas de guerra, parte 2. Pode deixar, pastor. Eu falo aqui de trás para frente. Quando eu persevero na oração, eu tenho paciência na tribulação, eu consigo ter esperança, eu consigo me alegrar, ter esperança
nos dias de guerra. Então, ó, o Senhor trouxe a revelação agora. Você pega esse versículo de trás para frente, é o que? Aqui é depois que você orou. Depois que você orou, você se alegra na esperança, ser paciente na tribulação, porque você persevera na oração. Então, quando eu me alegro na esperança, é porque eu já fiz o dever de casa. O que é o dever de casa, pastor? Quarta-feira, você abre o culto. Quarta-feira, culto do ensino e oração profética. Estou perseverando na oração. 8 da noite, às 20 horas. Então, o que é perseverar na oração? A pessoa não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não tem humildade, não perdoa ninguém, não santifica, não assiste bom filme, pregação, louvores, nada. Aí quando vem a luta, eu não sei o que está acontecendo, eu vou para a igreja. A pessoa só vem para a igreja, não faz o dever de casa, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não escuta um louvor, não assiste um filme cristão, só filme de matança. A pessoa fala, não sei, eu sou cristão, eu estou na tribulação, estou na preocupação. Analisemos como está sendo o meu dia a dia, como está sendo lá a minha casa. Minha casa está sendo um quarto de santificação, está sendo um quarto de guerra. Ó, bateu certinho, o Espírito Santo trouxe agora. Lembra do filme Quarto de Guerra? Meu quarto está sendo lugar de guerra, lugar de eu me quebrantar assistindo uma pregação, lugar de eu dobrar meu joelho e orar, lugar de eu escutar louvores e me quebrantar, lugar de eu levantar minha mão como ministrei em quarta, ativar meu dom profético e interceder para aqueles que precisam. O meu quarto é um quarto de guerra, e Jesus disse: entra no teu quarto, ora em secreto, que o Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então é guerra. Mas para mim poder vencer essa guerra, eu tenho que me alegrar na esperança. Eu tenho que ser paciente na tribulação, perseverar na oração. Terceira arma, esperança. O que fazia e o que faz aqueles homens e mulheres ser comidos por leões, ser queimados como tocha viva dentro dos coliseus romanos da vida, até hoje serem assassinados em praça pública. Esses dias eu vi um vídeo, eu lhe mandei no grupo, que é muito forte, batendo na pessoa e queimando a pessoa viva, e a pessoa não negando Jesus. Estava na tribulação, mas estava perseverando na oração, queimando e não negando Jesus. Era esperança. Essa pessoa sabia que o que ela estava sofrendo ali é como a palavra fala, é temporário, é breve. A hora que o batimento cardíaco dela parasse, a hora que o olho dela fechasse, imagine que qual é o mistério. Isso nós temos que ter essa convicção. Isso que eu creio que esses cristãos dos países perseguidos eles têm. Isso, a hora que acabou essa dor, acabou o sofrimento aqui, ó. Acabou a dor, acabou o sofrimento. Está vendo os céus, está vendo os anjos, está vendo o Senhor lá no fundo assim. Eu imagino um trono brilhando como fogo reluzente, e eu só vou conseguir enxergar porque aqui nessa terra eu me alegrei na esperança, de paciência na tribulação, me amei nas guerras espirituais para poder entrar lá santificados. Porque a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá Deus. Sabe por quê? Porque lá a Bíblia fala que o brilho da glória de Deus é tão grande que lá não vai ter sol. Só o brilho de Jesus aí não dá aquele lugar. Então imagine se a pessoa entrar naquele lugar em trevas, vai ser fulminada na hora. Então Deus nem permite, por isso que vai ter o juízo antes da pessoa entrar lá. Não tenhamos esperança. Há um lugar nos esperando, e esse lugar vai ser um lugar de eternidade, de gozo, de paz. Aleluia. A esperança em Deus nos sustenta em tempos difíceis, lembrando-nos de que Ele tem o controle e que o futuro que tem para nós está preparado e guardado junto com Ele. Então fique tranquilo, fiquemos tranquilos. O futuro o Senhor já preparou para cada um de nós. Aleluia. Quarta e última arma, faltou certinho, de escrever o tempo. Salmo 133, 1, esse não nós podemos falar até de cor, né? Salmos 133, 1, tem até aquele rap, né? Rap não, sou evangélico, né? Com bom e com suave, meus irmãos. Você desafinado.
irmãos vivam em união. Aleluia. Então, o que nós estamos fazendo aqui, às vezes a pessoa não entende. Porque eu preciso ir na igreja domingo e quarta. Querido, para nós vivermos o corpo de Cristo, lá no trabalho, essa semana, não sei o que eu falei com a pessoa, eu falei sobre unidade, sobre Deus na revelação, eu nem lembrava disso aqui, ó. E o Senhor falou assim: imagine só, se é o corpo, aí o corpo não tem, o corpo, o braço cai. Você acha que o braço vai conseguir viver sozinho sem o corpo? Não vai. Ele vai. Como é que fala? Quando necrosar isso, pastor, obrigado. Vai necrosar e vai morrer, porque ele precisa estar ligado com o corpo. Então, nós precisamos viver unidade. Nos alegra, nós encontramos irmãos, cada um fala um testemunho que conseguiu vencer numa área, na outra. Isso fortalece a nossa fé. O irmão lá conseguiu, fez lá a aula lá, né? Passou por luta, vai estar perseverando. No outro lado, Deus deu uma bênção no trabalho. No outro lado, Deus entrou com cura na saúde. Aquele outro irmão está firme na fé, mesmo no frio está vindo. Aleluia. Isso alegra o nosso coração. É a unidade do corpo da igreja. Um olhando para o outro falando: nós estamos perseverando, nós somos o corpo, nós somos a igreja, nós estamos juntos na fé, buscando o Senhor. Nós temos que viver essa unidade. Tudo que o inimigo quer, arma de guerra, a guerra que existe na floresta, no meio animal, como a estratégia dos predadores, quando eles vão atacar suas presas, sempre tem uma manada lá. Eles pegam e olham, vê qual está mais isolado e o que está mais fraco para pegar. Na guerra é a mesma coisa. A Bíblia fala que Satanás está ao nosso derredor, bramando como um leão. A comparação, esperando uma brecha para que possa nos tragar. Então, ou seja, ele falou assim: eu só vou esperar ele ficar mais fraco, só vou esperar se distanciar da igreja, só vou esperar ele ficar mais longe, que daí eu consigo pegar ele. Pode notar, você vê aqueles vídeos lá, quando está tudo junto, eles não pegam. Por quê? Porque é unidade, eles estão juntos, eles estão fortes. Eu, você e Deus somos a maioria. Amém. Então, na hora do sufoco, manda o áudio: pastor, olha por mim aí. Essa semana está difícil, estou passando por essa luta. Manda no grupo: irmãos, olha por mim aí. Apresenta aquele meu familiar. Olha aí, estamos na luta. Amém, irmãos, vamos orar. Estamos em oração por você. A unidade do corpo de Cristo. Vocês viram que teve um pastor lá de Portugal, lá do nosso ministério, nós somos o mesmo corpo, quase assim da presença. Ele mandou um vídeo para mim, vários vídeos ali cortados do velório da esposa dele com de câncer. E na hora que ele mandou assim, eu me vi lá no lugar, e eu senti uma alegria com ao mesmo tempo uma dor, porque eu achei uma consideração tão grande. Ele mandou um vídeo tão íntimo para mim, e na hora assim eu me senti parte da família. Falei: ele não precisava expor. Ele pegou o caixão bem de lado, assim, para ficar nada exposto. Mas sabe, parece que Deus me levou lá no velório, lá dentro, vendo a mãe, a esposa, a mãe dos meninos sendo velado. Ela, o pastor, uns irmãos que louvam, que eu amo muito, ministrei lá em Perdões, quando eles chegam em Perdões, era Templo Vivo Perdões. Nós tínhamos muita unidade, 2 vezes eu ministrei, 2 vezes eu ministrei lá, a gente ia, tomava café, conversava, era uma comunidade gostosa. Aí quando mandou o vídeo, eu me lembrei da pastora, que era muito família, tudo, e eu me senti como se eles tivessem se preocupado comigo, como eu estava lá. Através daquele vídeo, parece que eu estava lá, sentindo a dor com eles, me alegrei como família, e senti a dor junto com eles. Naquele momento, Deus me tomou como está me tomando agora. Eu fiz uma oração por ele, muito aquebrantado, chorando em lágrimas, pedindo que Deus restaurasse, desse força. Foi muito lindo. Então, o que é isso, queridos? A unidade. Não venhamos perder a essência da unidade. Tudo que o inimigo quer é nos isolar. Tudo que o inimigo quer é nos distanciar, é nos colocar um longe do outro.
mas quando nós vivemos em unidade, o carro de um quebrou, o outro tem a humildade, tem o amor, tem a unidade. Pastor, pega o carro, leva lá, minha esposa vai sentar no banco de trás, eu confio no Senhor, ou naquela paz. Isso é unidade. É a igreja que Deus está procurando. É a igreja santificada do Senhor. Porque muitas das vezes a igreja está lotada, mas de repente aconteceu que o pastor está levando alguém atrás, vai levar atrás. E nós precisamos trazer assim também sobre isso, né? Muitas vezes o cristão está levando uma irmã, alguém atrás lá para socorrer. A pessoa fala, mas se um Uber levando alguma mulher lá atrás, uma casa cristã de trabalho, ninguém fala. Então o que? A unidade do Espírito Santo vai nos ajudar a viver com as armas do Senhor sobre a nossa vida. O tempo já estourou. A união entre os cristãos como o corpo de Cristo é uma arma poderosa que nos fortalece a igreja e torna a igreja mais eficaz no combate contra o mal. Essas armas espirituais, quando usamos com a fé e perseverança, são capazes de derrubar fortalezas, destruir por séculos de engano e opressão que ficou sobre pessoas no mundo espiritual, transformando vidas e impactando o mundo. Então, vamos usar essas armas espirituais, essas armas de guerra, e o inimigo não vai conseguir nos surpreender. Você que está na sua casa, use essas armas de guerra. Deus está te chamando para ser um guerreiro do Senhor, perdoando, sendo humilde, vivendo em unidade e amando as pessoas. Te espero na próxima mensagem, também no culto presencial, em nome de Jesus.